Boa noite a todas e a todos. Nós vamos dar início à palestra de hoje. Queria agradecer a presença de vocês aqui nessa noite e eu vou chamar então o Thiago Gil, que vai dar início à primeira parte dessa palestra. E nós vamos então, o Thiago vai apresentar alguns projetos educativos que vêm sendo desenvolvidos na Fundação Bienal e principalmente as publicações educativas que a gente vem desenvolvendo ao longo das últimas edições. Então eu passo a palavra para o Thiago e nós vamos ter uma primeira apresentação do Thiago, em seguida eu vou chamar as consultoras do projeto educativo da 33ª Bienal Afinidades Afetivas, a Lilian Kelian e a Helena Verfort, que elas também vão apresentar a nossa publicação educativa, e no final a gente abre para algumas perguntas, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou passar a palavra para o Thiago Gil, que é pesquisador da Fundação Bienal de São Paulo. Thiago. Obrigado, Cláudia. Boa noite e obrigado pela presença. Como a Cláudia adiantou, esse primeiro momento do nosso encontro hoje, ele é dedicado a uma apresentação, na verdade um levantamento que eu fiz, enfim, a equipe da Bienal fez, sobre as publicações educativas que já foram editadas nas Bienais de São Paulo. A gente está usando o termo publicações educativas, que é como hoje a gente se refere a esses materiais, mas eles já tiveram diferentes nomes, materiais de apoio ao professor, material educativo. A gente vai ver um pouco como também esses nomes foram se transformando ao longo do tempo. Então aqui nesse slide tem todos os materiais que a Fundação Bienal já editou para materiais de apoio ao professor, materiais educativos que a Fundação editou para edições da Bienal. Ela já editou outros materiais para mostras intermediárias também, mas hoje nós vamos falar especificamente dos materiais editados para bienais. Antes disso, porém, há um dado histórico interessante que pode ser legal comentar, um pouco sobre a pré-história desse tipo de material produzido para professores. A relação da Bienal com a educação e com o universo da educação, com o universo dos professores, é algo que existe desde a sua primeira edição. Na terceira Bienal, por exemplo, em 1955, foi produzido uma espécie de um quadro explicativo sobre a arte moderna que ficava no espaço expositivo, também circulava era distribuído, o material distribuído aos visitantes. Isso pode ser entendido como uma espécie de primórdios dos materiais educativos da Bienal. Depois, na década de 60, um professor chamado Antônio Santoro Júnior começou a realizar espontaneamente, uma iniciativa dele, começou a produzir materiais para professores que ele punha para circular numa articulação com órgãos de imprensa e com jornais, revistas e com secretarias e delegacias de ensino. Ele punha para circular esses materiais que ele mesmo preparava. Depois esse professor ele vai ser convidado a integrar a equipe da Bienal. Ele realiza esse tipo de atividade entre 1969 e 1979. Há um depoimento dele que foi concedido à equipe da Fundação Bienal, está disponível no YouTube, no canal do YouTube da Bienal. Esse depoimento foi coletado na exposição 30 vezes Bienal, durante um seminário que teve o título Arte em Tempo. Então ali tem o depoimento desse professor, ele fala um pouco sobre como era esse momento de relação da Bienal, da exposição com professores e como foi essa iniciativa dele de produção desses materiais.
Bastante dessa iniciativa também foi estudada e organizada de alguma forma por um pesquisador da história da educação das bienais, que escreveu uma tese sobre isso em 2014, José Mineirinho Neto, que acredito que esteja aqui no auditório. Essa tese é uma referência que a gente tem usado bastante para estudar esse tipo de relação, de pensamento da educação dentro da Bienal. Feito esse preâmbulo sobre essa pré-história dos materiais educativos da Bienal, vamos começar a percorrer essas publicações que aí sim foram editadas pela Fundação com uma tiragem de larga escala, com uma distribuição pensada. Por isso que a gente resolveu começar por elas, né? São iniciativas da Fundação organizadas para cada uma dessas bienais. A ideia é um pouco conhecer esses formatos e os conteúdos que organizavam, estruturavam essas publicações, para depois a gente entender que tipo de mudança, ou que tipo de proposta diferente a 33ª pode estar trazendo. Então bom, vocês que já puderam percorrer ali as estações que estão ali no lounge, já tiveram algum contato com esses materiais. Essa é uma reprodução do exemplar pertencente ao Arquivo Histórico Wanda Svevo, da publicação do material educativo que foi editado na 24ª Bienal, como parte de um projeto que tinha esse título, a Educação Pública e a 24ª Bienal. Essa é a ficha técnica dessa publicação, os profissionais responsáveis por pensar esse material naquele momento. E ele estava estruturado da seguinte maneira: o que vinha naquela pasta? Pranchas com imagens de obras, reproduções de obras da Bienal, e um livreto estruturado em temas, por exemplo, a cor na arte, antropofagia, a representação do negro na arte, a influência africana na cultura brasileira, como uma maneira de propor modos de trabalhar com aquelas reproduções de imagem que vinha nesse material. Algo que era também estruturante desse modo de trabalhar com as reproduções de imagem era a importância da dúvida. A dúvida como um elemento que participa do processo de criação do professor. Então, cada um desses temas era abordado segundo aquelas perguntas que estão ali. O que, por quê, para quê e como. Esse é um trecho do texto de apresentação que está nesse livreto, que fala sobre essa questão da dúvida. Para ampliar conceitos de arte e suas possibilidades de ensino, o professor precisa ser capaz de assimilar as dúvidas manifestas por seus alunos, assim como utilizar as próprias dúvidas para orientar a criação de seus projetos de ensino. Bom, aqui nós elencamos tópicos importantes que estruturavam esses cadernos temáticos, né? A obra de arte era entendida como um enigma a ser decifrado em um processo de leitura e revelação, demandando uma atitude que envolve parar, olhar, sentir e questionar. Cada um daqueles cadernos temáticos, cada um dos cadernos temáticos que compõem essa publicação, trazia roteiros de percursos educativos envolvendo uma, duas ou mais obras e artistas. Esses roteiros eram trabalhados através de pistas e atalhos que mapeavam possibilidades de interagir com a arte. Cada material é estruturado segundo um caminho específico, mas incluindo também sugestões para percorrer outros caminhos em seu final. E era nuclear para esse tipo de abordagem a ideia do indivíduo como construtor de significados em sua relação com a obra de arte.
esse entendimento do indivíduo como criador de significados era trabalhado mediante 3 conceitos que estão aí expostos. Uma ideia de estranhamento, reação primeira do olhar diante do não-eu, instigando a curiosidade e o desejo de compreensão. Um segundo momento, a admiração, com base nas revelações e interrogações do primeiro olhar, esse indivíduo explora e interpreta os significados presentes na obra de arte e em seu contexto. É um momento de assimilações individuais e culturais mais densas. E o terceiro momento, um momento de resposta poética, que surge da percepção da interação do indivíduo com os processos simbólicos da arte e do desejo de participar de modo poético ou crítico na produção de situações comunicativas artísticas. Esses eram os termos, os conceitos usados na época pelos profissionais que estruturaram esse material. Tem uma referência importante, o pensamento da professora Ana May Barbosa, proposta triangular, é algo que está informando esse tipo de aproximação da educação com a arte, proposta nessa publicação. Então aqui é uma reprodução de uma das pranchas, a imagem colorida do Abaporu era à frente da prancha, e no verso tinha reproduções em preto e branco de outras obras da Tarsila do Amaral. E aí no livreto, os professores encontravam essa proposta de trabalho com as imagens reproduzidas nas pranchas, aprendendo com suas dúvidas, Abaporu, Tarsila, antropofagia, e aquelas perguntas estruturantes, o que, por quê, para quê, como, e as informações, os conteúdos preparados para trabalhar essas questões com os grupos de estudantes. Passamos para a 26ª Bienal, porque na 25ª Bienal não foi editada uma publicação para professores. Foi produzido um vídeo, um filme sobre a exposição, que era visto, era exibido quando os professores chegavam com os grupos para visitar a Bienal. Não foi editada uma publicação para professores. Isso volta a acontecer na 26ª Bienal, em 2004. Esses foram os profissionais que organizaram a publicação. Uma publicação que, por uma série de circunstâncias, foi produzida já muito perto da abertura da exposição e se valeu dessa condição na própria proposta que ela apresentou, que foi uma proposta de leitura, foi chamada de leituras de artistas. Se aproveitaram do período de montagem da exposição para realizar entrevistas com 15 artistas, mais o curador-geral da mostra. E esse é um trecho do texto de apresentação que sintetiza a ideia de prover os professores com uma fala do artista sobre os seus trabalhos. Diz o texto: as leituras de artistas aqui disponíveis podem alimentar e provocar reflexões em várias direções. É um recorte no denso universo da Bienal, onde o curador-geral da mostra e 15 artistas falam de seus trabalhos a partir de um roteiro comum que enfoca essencialmente o produtor, seus procedimentos de trabalho e sua leitura sobre a obra apresentada na mostra. Ao ler sua própria obra, o artista deixa transparecer suas referências e seu contexto, oferecendo pontos de apoio para exercitarmos a nossa leitura e mediarmos a leitura de nossos alunos. Então, essa era a proposta do material da 26ª Bienal. Essa é uma imagem de como ele estava organizado, né? Então, tinha uma reprodução da obra do Ivens Machado e, na sequência, a entrevista com esse artista, seguindo o roteiro de perguntas preparado pelos organizadores. Esse material ficava disponível para download no site da 26ª Bienal, que a gente vê aí na imagem. Não foi um material que circulou em forma impressa. Os professores podiam
baixá-lo no site. Inclusive, essa é, salvo engano, a primeira vez que isso é proposto numa Bienal, ter um material para professores disponível no site. Seguimos então para a 27ª Bienal. Tem como abaixar um pouco a luz? Na 27ª Bienal é editada novamente uma publicação. Ela segue, de alguma maneira, um modelo semelhante ao da 24ª, uma pasta contendo materiais. Essa foi a equipe responsável pela produção e edição desse material. E nessa pasta nós encontramos reproduções de obras de 24 artistas participantes da mostra e novamente um livreto. E aí é um trecho de como o livreto é descrito na publicação, em analogia ao livreto de uma ópera, uma ferramenta utilizada para melhor apreciação e compreensão. É assim que era entendido o livreto desse material da 27ª. Então a estrutura é basicamente a mesma da 24ª, pranchas com reprodução de obras e um livreto com o que foi chamado de 24 unidades didáticas. Cada unidade didática sobre um artista da exposição, um dos 24 artistas selecionados para integrar a publicação educativa. As unidades didáticas estavam divididas em duas partes. Uma primeira parte contendo informações sobre os artistas, ou no caso sobre o artista daquela unidade didática, e essas informações estavam organizadas da seguinte forma: disse o artista, era um trecho de entrevista daquele artista abordado pela unidade didática, nome do artista e palavras-chave importantes para a compreensão da sua obra, informações sobre a obra que estava reproduzida na prancha que acompanhava a publicação, informações sobre a produção em geral desse artista, para além daquela obra específica que estava reproduzida, e informações biográficas sobre aquele artista. Então essa era a primeira parte da unidade didática. Na segunda parte, vinha essa ideia de pensando em aulas. Era assim que ela foi assim que ela foi chamada. Trazia sugestões de atividades reflexivas para promover um contato mais aprofundado com as obras. Eram basicamente 3 propostas de atividades que poderiam ser realizadas com os grupos de estudantes para se aproximar da obra daquele artista. Além das propostas de atividades, esse trecho da unidade didática, pensando em aulas, trazia também um item que recebeu o nome Questões para sua reflexia, o professor poderia usar para ampliar as suas pesquisas. Essas atividades eram propostas para realização por qualquer faixa etária, cabendo ao educador adaptá-las, ampliando ou diminuindo o tempo e os materiais recomendados. Então havia a ideia de que aquela proposição fosse adaptada e recriada de alguma forma por cada educador que utilizasse. Então essa é uma reprodução de 2 páginas do livreto, no caso da unidade didática sobre a artista Ana Mendieta, uma artista cubana. Não dá para ler direito, mas ali em cima onde tem aquelas aspas brancas, é um trecho de uma entrevista da artista, uma fala da artista. Depois vem um trecho com informações sobre a série Silhuetas, que era a obra reproduzida na prancha da Ana Mendieta. Depois um bloco de informações sobre a produção dessa artista e a biografia, uma pequena biografia dela. Na sequência vinha o bloco Pensando em Aulas, tendo sempre como referência a obra da Ana Mendieta. Então 3 propostas de atividades relacionadas à obra dessa artista
o item questões para reflexão e a bibliografia. Eu tentei ampliar um pouco aqui o que vinha nesse item questões para a sua reflexão. Então era uma ideia de acompanhamento do processo, com perguntas, né? Seus alunos participaram ativamente da proposta de criar expressões simbólicas a partir de seu próprio corpo? Como? Eles perceberam o processo de trabalho da artista ao entrar em contato com sua produção? Entenderam como ela utilizou diversas linguagens na realização de um mesmo trabalho? Então era uma ideia de, através dessas perguntas, acompanhar como aquele grupo estava se aproximando da obra da Ana Mendieta. Pulamos uma Bienal novamente, a 28ª edição, que não teve uma publicação educativa. Em resposta a um contexto de autorreflexão institucional que foi promovido durante a 28ª Bienal, a Fundação investe bastante no projeto educativo, na 29ª edição. Se cria uma curadoria educacional e o material educativo é um dos elementos estruturantes da atuação desse projeto educativo permanente, agora criado pela Fundação Bienal. E aqui a gente começa a encontrar já algumas mudanças em relação a essa estrutura que nós vimos nesses materiais anteriores. Esse é um trecho do texto de apresentação escrito pela Stella Barbieri para o caderno do professor, que compunha essa publicação educativa da 29ª. Ela diz: as ações e o material educativo que fazem parte desse projeto não são um guia para a compreensão dos trabalhos, mas sim uma coleção de convites para quem quiser se aproximar das poéticas dos artistas participantes. São ações que provocam movimentos no pensamento, permitem que cada um recoloque o que traz consigo, reconfigure o espaço onde está e crie novas relações com as outras pessoas e com o mundo. Esse material foi estruturado num conjunto de elementos que vinha dentro de uma caixinha, a famosa caixinha verde, que muitos aqui devem conhecer e usar. Um caderno do professor, com alguns textos, fichas sobre artistas, e aí os textos que acompanhavam as reproduções de obras que vinham nessas fichas eram textos que enfocavam mais trajetórias e poéticas das obras desses artistas, e eles continham pistas, que foi chamado de pistas, para ações educativas, funcionando como sugestões para que o professor possa criar suas propostas a partir da obra daquele artista. Também continha um conjunto de cartazes, fichas sobre os terreiros. Terreiros eram um elemento da 29ª Bienal, um elemento expográfico, era parte do projeto curatorial da 29ª Bienal, e ele os terreiros integraram a publicação educativa por meio de um jogo, o jogo dos terreiros, que eu vou explicar daqui a pouco como funcionava. Completando esse conjunto de elementos da publicação educativa, tinha um glossário que acompanhava as regras do jogo dos terreiros e era usado durante o jogo. Então, essa é uma imagem dessa publicação aberta, desdobrada, com todos os seus elementos. Esse é um exemplo de ficha de artista, no caso do Luiz Zerbini. E aqui é a pista educativa que vinha no rodapé do verso da ficha desse artista. Então, trazia ali uma proposta de apropriação da obra desse artista por meio de uma ação poética. Então, a pista, no caso desse artista, era: você pode ir para um espaço aberto para realizar ali uma pintura. Depois de pintar o que está vendo detalhadamente, você pode se misturar à paisagem, incluindo-se nessa imagem. Para complementar seu trabalho, que tal adicionar objetos que não fazem parte desse lugar? Essa era a pista educativa da ficha desse artista.
Esse é um cartaz que acompanhava a publicação, e aqui o jogo dos terreiros, né? Que era composto por um tabuleiro, com peças e o glossário que era usado durante o jogo. Um pouco, só para contextualizar o que eram os terreiros dentro da exposição, eram 6 espaços de convívio, descanso e pausa, usados também para atividades diversas, tais como falas, projeções, performances e leituras. Eles remetem a largos, praças, terraços, templos e quintais, lugares abertos ou fechados, onde em quase todo canto do Brasil se dança, briga, brinca, toca, chora, conversa, joga ou se ritualiza a religiosidade híbrida do país. Afirmam questões específicas que também nomeiam cada um deles. Então, cada um dos 6 terreiros tinha um nome. Eles foram propostos pela curadoria da 29ª Bienal e integram a publicação pelo Jogo dos Terreiros. Esses são, ali à esquerda, estão os nomes de cada um dos terreiros, e a proposta desse jogo era que todos os participantes saíssem ali do miolo desse tabuleiro, e à medida em que eles sorteavam fichas coloridas, não sei se dá para ver bem aí, tem tracinhos coloridos saindo de cada uma desses círculos. Dependendo da cor da ficha que você tirasse, você seguiria pelo tracinho correspondente àquela cor, e dessa forma o participante avançava pelos conceitos que estavam ali postos no Jogo dos Terreiros, até alcançar algum dos 6 terreiros, que era o ponto de chegada ali desses trajetos. Então, por exemplo, se você avançasse para casa onde vinha o verbete corpo, você recorria ao glossário, e no glossário você encontrava um texto sobre esse conceito, sobre corpo. No caso, por exemplo, corpo dizia o seguinte: a parte material, a carne do ser humano, por oposição à alma ou espírito. A partir da década de 60, o corpo inteiro ou parte dele, como cabelo, suor e pele, passa a ser matéria para as artes visuais. Se por um lado os artistas realizam performances que retratam o próprio corpo em diferentes mídias, por outro também podem propor obras de ativação dos sentidos do espectador, seja através de cheiros, ruídos, texturas. Aí vinha esse bloco, veja, que remetia o participante às fichas desses artistas: Efraim Almeida, José Antônio Vega Macotella, Lígia Pato. E vinha também um desafio. Para uma pessoa do grupo, 1 minuto. Em nosso corpo, há pistas que dizem muito da nossa vida. Seu corpo tem marcas e cicatrizes? Conte a história de uma delas. Uma outra maneira de se apropriar desse conceito, dessa discussão sobre corpo. Então a ideia é que o participante avançasse por essas palavras, utilizando o glossário, participando do Jogo dos Terreiros, até alcançar um dos terreiros. Alcançando um dos terreiros, a ideia é que o participante recorresse às fichas dos terreiros, que são essas 6 fichas, organizadas por essas 6 perguntas, e no verso de cada ficha, correspondente a cada terreiro, também havia propostas de ação poética. Então, por exemplo, na ficha relativa ao terreiro que se chamava A Pele do Invisível, tinha essa proposta de ação poética. Em um grupo de amigos, escolha uma das imagens do material educativo. Leia para o grupo algumas das palavras-chave na descrição daquela imagem e peça que as pessoas façam desenhos tentando adivinhar como é a imagem com base nessas pistas. Compare os desenhos. Apesar de terem sido feitos com base na mesma descrição, eles são parecidos? Então, da 29ª tem essa mudança no modo como a publicação educativa se aproxima da exposição, se aproxima dos conceitos da exposição e dos artistas que estão na exposição. E isso é continuado na 30ª Bienal,
uma coisa que eu esqueci de falar, a partir da 29ª Bienal, a Fundação sempre produz um material educativo para todas as exposições que ela realiza, inclusive mostras intermediárias, como 30 vezes Bienal, em nome dos artistas. Alguns de vocês devem conhecer os materiais dessas exposições. Essa é uma atividade, então, que não teve mais interrupções, a produção de materiais educativos. Na 30ª Bienal, essa foi a equipe responsável pela produção, pelo conceito desse material, e ele foi organizado também como um conjunto de elementos que vinha dentro daquela caixa. Um caderno do professor, 7 pranchas, que na verdade eram suportes para a criação, para que os participantes criassem constelações, e aí novamente a gente tem um diálogo da publicação para professores com a exposição, porque o conceito de constelações era algo que organizava a 30ª Bienal, era um conceito importante para o Luiz Pérez Oramas, curador da exposição. Vinha também um CD de áudio contendo obras sonoras da 30ª Bienal, ambientes sonoros, sons captados em diferentes ambientes, e leituras de imagens, que eram áudios de diferentes pessoas fazendo leituras de imagens da exposição. Além disso, vinham 7 fichas com pistas educativas, 71 fichas de artistas e 22 fichas de pontuações. Esses materiais, esses conjuntos de fichas, era o que cada participante, cada pessoa que usasse essa publicação utilizaria para criar as suas constelações, usando as pranchas para as constelações. Tem ali um endereço, que é o endereço onde ficou disponível, que foi chamado de jogo educativo, que era uma versão virtual dessa proposta de criação de constelações. Você encontrava nesse site esses mesmos materiais, essas mesmas fichas, e você poderia criar virtualmente ali as suas constelações, e isso ficava disponível para os outros visitantes. Então, na 30ª Bienal ocorre essa primeira experiência, essa primeira tentativa de se produzir um ambiente educativo virtual. É algo que depois vai acontecer novamente. Esse é um trecho do texto de apresentação do caderno do professor, que diz: a poética dos artistas é faísca para a prosa acontecer. Os trabalhos disparadores que ativam a percepção, a observação, a interpretação e o devaneio. Podemos ouvir as várias vozes provocadas pelas obras e ver imagens projetadas pelas palavras. É interessante esse trecho porque a relação entre palavra e imagem é algo estruturante da proposta das constelações. Como a gente vê aqui, essas fichas de fundo preto são as fichas de pontuações que poderiam trazer ou citações de autores selecionados pela curadoria da 30ª Bienal, ou reproduções de obras também propostas pela curadoria. As fichas de fundo branco são as fichas dos artistas da 30ª Bienal. E as fichas de fundo preto, um pouco maiores, com aquelas perguntas, são as fichas das pistas educativas. Então, essa é uma imagem de um grupo usando o material para produzir uma constelação baseada nessa relação entre texto e imagem que aquela citação do texto de apresentação faz referência. Essas são as fichas com as pistas educativas, e essa é uma das pistas educativas que vinha, por exemplo, na ficha que trazia essa questão: o que acontece quando você consente. A proposta recebeu o título Dicionário Afetivo,
Diz assim: quando convivemos muito com um grupo de pessoas, acabamos por constituir uma espécie de glossário afetivo, com palavras que podem ser inventadas ou não, usadas frequentemente para falar de coisas, pessoas ou lugares muito específicos. Junte-se a seus colegas e tentem identificar algumas palavras que usam em sua classe ou mesmo apenas entre alguns amigos ou grupos. Convidem as outras classes para fazer o mesmo. Reúnam todos os verbetes e os organizem em ordem alfabética em um caderno ou algo semelhante. Vocês podem deixar o dicionário na biblioteca da escola ou em algum lugar em que todos possam vê-lo. Essa é uma imagem do ambiente virtual do site, onde as pessoas poderiam criar suas constelações. E esse é um exemplo de uma constelação criada por alguém que entrou no site e fez a sua aproximação usando fichas de artistas e deu esse título para a constelação, lugares que nos levam à reflexão. Na 31ª Bienal, os materiais, os conjuntos de elementos que compunham a publicação dão lugar a uma ideia de caixa de ferramentas, como está escrito ali. E o que vinha nessa caixa de ferramentas foi criado durante um workshop para a elaboração do material educativo, e essa foi a primeira vez que a Fundação Bienal experimentou fazer um workshop para elaborar o material. Participaram desse workshop cerca de 40 pessoas, entre professores, educadores sociais, artistas e coordenadores pedagógicos, além da própria equipe do Educativo Bienal. E durante o workshop foram elaboradas as pistas educativas que vinham na caixa de ferramentas. Essas pistas eram proposições de ação, cuja intenção é colaborar com os profissionais da educação e da arte no trabalho com seus pares e grupos de alunos. Durante o workshop, os participantes pesquisaram projetos de alguns artistas e coletivos da 31ª Bienal e também desenvolveram uma pesquisa específica em torno das 4 lentes, como foram chamadas, esses 4 conceitos propostos pela curadoria: coletividade, conflito, imaginação e transformação. Esses 4 conceitos, ou lentes, propostas pela curadoria, organizaram a produção das pistas educativas. Esse material foi entendido como uma criação colaborativa, e a elaboração dessas pistas, como diz o texto de apresentação do caderno do professor, foi feito utilizando-se ferramentas recorrentes na trajetória de um educador. Essas ferramentas são escuta de si, do outro, dos projetos dos artistas, abertura para estudar, conhecer os conceitos em torno do evento, dos projetos, enfrentar o imponderável, perguntar e refletir sobre as questões que inspiram cada um de nós, perceber a pergunta, ideia que move o projeto do artista, curiosidade, presença, urgência e embate. Diálogo, paciência, entusiasmo, experiência. Esses conceitos mobilizaram aí as pesquisas para a produção das pistas educativas. Então, abrindo a caixa de ferramentas, era isso que os professores encontravam. Cada uma dessas cores corresponde a uma daquelas 4 lentes, sem identificação. A ideia era que não tivesse uma identificação nessas fichas, a que lente ela poderia corresponder. Além disso, vinham cartazes dos projetos que participaram da 31ª Bienal. E esse é um exemplo de uma das pistas educativas criadas durante o workshop. Ela recebeu o título Uns e Outros. Diz assim: quem é o professor fora do espaço da sala de aula? Quem somos nós para além desse momento que compartilhamos dentro da escola? Divididos em grupos, os alunos vão estabelecer 5 perguntas para serem respondidas por todos, alunos e professores.
Por exemplo, o que você faz aos sábados às 15 horas? Qual é a primeira coisa que você vê quando acorda? O que você estaria fazendo se não estivesse aqui? Vale a pena registrar as respostas a fim de criar conjuntos de ações. Pessoas que fazem coisas parecidas podem pensar diferente? Bom, para encerrar então esse percurso, antes da gente entrar na 33ª, a última publicação educativa editada pela Fundação, na 32ª Bienal de 2016. Existe, a partir desse momento, o entendimento desse produto editorial como publicação educativa. Ela recebe um título, nesse caso foi Incerteza Viva, Processos Artísticos e Pedagógicos. Foi organizado pelo Johan Vols e pela Valquíria Prats. A Valquíria foi convidada como consultora para a organização da publicação educativa. E a experiência do workshop, que foi considerada muito positiva na 31ª Bienal, foi repetida para a produção dessa publicação. Foram convidados 20 pessoas, entre professores das redes pública e privada, além de profissionais da educação não formal, e fizeram parte do workshop também a equipe curatorial da 32ª Bienal, a equipe da Fundação Bienal, que durante 3 ou 4 encontros, não me lembro agora, pesquisou 12 artistas indicados pela curadoria, que são os artistas que compõem essa publicação educativa. Com base nessa pesquisa sobre esses 12 artistas, foram desenvolvidas ações pedagógicas que depois foram postas em prática por esses professores que estavam participando do workshop. E aí nós tivemos um último encontro, que nós ouvimos os relatos desses professores e depois eles enviaram esses relatos por escrito. E esses relatos fizeram parte do conteúdo da publicação educativa da 32ª Bienal. Essa é uma imagem de uma das mesas de trabalho durante esse workshop. E aqui a estrutura da publicação, que teve uma alteração de formato novamente. Ao invés de uma caixa, foi pensado um fichário, dentro da ideia de que seria um material de estudo e de trabalho dos professores. Nesse fichário vinham cadernos, um caderno de apresentação e 4 cadernos temáticos, ou separados por eixos temáticos definidos pela curadoria. Esses eixos eram narrativa e incerteza, ecologia e incerteza, cosmologia e incerteza, educação e incerteza. Em cada um desses cadernos temáticos vinham textos sobre 3 artistas e um texto de um convidado, no caso Mia Couto, convidado para pensar a relação entre narrativa e incerteza, e assim por diante com os outros convidados. Havia ainda esse último caderno, que recebeu o título Escolhas, Rotas e Desvios, Pesquisas e Processos Pedagógicos em Escolas e Instituições Culturais. Ali foram apresentados os 10 relatos de professores que participaram do workshop e puseram em prática as ações concebidas durante o workshop. Nesse caderno também vinham folhas de pesquisa, que era uma espécie de roteiro estruturado para que quem usasse essa publicação também pudesse criar as suas ações pedagógicas. E 12 cartazes, um cartaz para cada artista que fazia parte da publicação. Então, essa é uma imagem do fichário aberto, com os cadernos, um exemplo de cartaz. Esse é um registro de uma das ações que foram criadas durante o workshop. Ação realizada, na verdade, pela professora Celina Guzmão. Essa imagem integra o relato produzido pela professora Celina, que está no caderno Escolhas, Rotas e Desvios.
Esse é um trecho do texto da Valquíria Prates que abre o caderno Escolhas, Rotas e Desvios, que ela fala um pouco sobre a ideia do professor como pesquisador, que é o que estruturava esse caderno. Considerando o pensamento de investigação que caracteriza a arte, a educação poderia estabelecer relações com e a partir de obras, práticas, ideias, posicionamentos e discursos. Desse modo, fazer educação como quem faz arte implica a disponibilidade de experimentar as próprias ações desenvolvidas em escolas, centros culturais e exposições. A consciência de que é preciso deixar de utilizar obras de arte apenas para ilustrar temas e conceitos e passar a arriscar e desenvolver uma postura ativa de pesquisa em relação aos processos artísticos e seus desdobramentos. Essas, então, eram as folhas de pesquisa que tinham como finalidade a produção de uma ação pedagógica. Elas estavam estruturadas em 4 momentos, ou 4 elementos dessa criação. Um primeiro momento, investigando a obra, da impressão à interpretação. Segundo momento, identificando formatos e recursos para ações educativas. Terceiro momento, registro e acompanhamento de processos pedagógicos. E um último momento, síntese, reconhecimento e celebração em processos, substituindo uma ideia mais tradicional de avaliação. E agora a gente chama a Lilian e a Helena, que vão falar sobre a publicação da 33ª Convite à Atenção. Boa noite a todas e a todos. Será que a gente acende a luz? Acho que é bom. A gente vai pedir para acender as luzes. Acho que é bom. Obrigada. Foi muito bom ouvir o Tiago falar sobre a história dos materiais educativos. É claro que a gente vai apresentar o material da 33ª, mas a gente se percebe também como parte dessa continuidade. É uma alegria falar da publicação da 33ª, do Convite de Atenção. Acredito que todos vocês tenham a publicação em mãos. E a primeira coisa a mencionar sobre a publicação é que ela surge de um processo muito ativo de experimentação e pesquisa. Nosso papel como consultoras, meu e da Lilian, foi produzir continuamente uma estrutura de trabalho para que os conteúdos pudessem ser desenvolvidos junto com a equipe do Programa Educativo da Bienal, a partir de uma reflexão sobre os dilemas e os desafios da mediação em diferentes contextos. Nesse caminho, a gente aprendeu muito mais do que orientou e ensinou. A nossa apresentação aqui para vocês convida vocês a percorrer com a gente algumas dessas reflexões, alguns desses aprendizados. A nossa ideia é dar visibilidade àquilo que muitas vezes fica escondido, pela beleza, modéstia à parte, e pelo acabamento da publicação. A gente considera que essa publicação é simultaneamente o resultado de uma pesquisa produzida no encontro entre o curador Gabriel Pérez Barreiro, a equipe do Programa Educativo e nós, e também como um ponto de partida para as pesquisas e propostas de mediação que estão sendo desenvolvidas, pela equipe de mediadores para a 33ª. O Convite à Atenção, como diz o Gabriel, oferece um conjunto de exercícios que nos dão a possibilidade de pensar na nossa capacidade de prestar atenção nas coisas. Desculpa, gente, eu comecei no escuro. E aí, aqui, essa é a estrutura da publicação. Então, a gente tem um livreto, que tem alguns textos, um texto de apresentação da Fundação Bienal, um texto em que o Gabriel apresenta a atenção como prática curatorial, um texto nosso, meu e da Lilian, que tem esse nome, o exercício da atenção, e um texto do Rafael Paniagua, o sentido em todos os sentidos. Então, estes textos compõem o livreto, e aí a gente tem um conjunto de cartas, e eu vou falar um pouquinho delas,
para quem ainda não teve a oportunidade de olhar, e um manual, como usar, né? Como usar esse conjunto de cartas. É isso que compõe a publicação. Mas então, para seguir, eu falava do que o Gabriel diz a respeito da publicação, né? Como sendo um conjunto de exercícios que nos dão a possibilidade de pensar sobre a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas. Por isso, eles podem não servir plenamente a certos contextos pedagógicos, sejam eles contextos escolares ou não. Esse material vai demandar uma recriação. A gente gosta de pensar, aliás, que ao invés de ser um material de uso do professor em sala de aula, esse é um material para o professor perceber a sua própria atenção e, a partir disso, criar novas propostas. O professor ou outro profissional que trabalhe com grupos, um profissional que cuide também de outras pessoas, né? E esse nos parece ser um caminho natural. A publicação como um marco inicial, que nos coloca a pensar determinados problemas relacionados à atenção, e a partir disso a procura de novas formas de recriação desse material, e talvez até de superação de alguns aspectos do material com a elaboração de novas propostas. E as questões que nós vamos compartilhar com vocês nascem desse movimento de pesquisa que nós nos colocamos. Começo com um primeiro campo de questões, que giram em torno de uma provocação inicial, que é: o que acontece com os públicos quando são convidados a estar atentos às obras? Para começar, vale esclarecer que o sentido da atenção para a gente é diverso daquele que tantas vezes vigora em contextos escolares, por exemplo. Então, quando a gente fala em atenção, a gente não está falando necessariamente de foco ou de direção do olhar para aspectos específicos. A atenção para nós tem a ver com a experiência singular de cada um. Tem a ver com dar tempo para tomar consciência das associações e perguntas que cada um se faz em contato com uma obra. Trata-se, então, de uma proposta que não opõe necessariamente atenção à distração, por exemplo, mas que busca oferecer espaço e tempo para que o sujeito acompanhe o próprio pensamento, inclusive a partir do reconhecimento das sensações do seu corpo, na experiência com a obra. Cassiano Quilice, numa palestra que está no contato que ele esteve com a gente e foi gravado e que está no YouTube da Bienal, nos ajuda a pensar sobre essa questão, porque ele pensa em qualidades da atenção e de uma forma que dialoga bastante com os efeitos que nós também observamos nos exercícios e que estão descritos na publicação educativa. Então ele fala dessas qualidades mais ou menos da seguinte forma: primeiro há um reconhecimento de algo. Ele fala da qualidade da atenção, da seguinte forma: ao reconhecimento de algo. Então, esse algo que é reconhecido precisa ser acolhido, né? Sem avaliação, sem julgamento. Então, existe uma espécie de suspensão do julgamento, suspensão do juízo. Na sequência, ele destaca a importância de haver um tempo para investigar o que se está reconhecendo, né? É um tempo de discernimento. E, por fim, há um destaque também que é bem importante, que é reconhecer que essa experiência, essa observação, não diz respeito a nada fixo nem cristalizado, mas é um estado transitório, né? Então, quando a gente fala em atenção, a gente está falando principalmente de uma atenção que voltada para o que acontece com o observador. É isso que está principalmente em jogo, né? É uma atenção a si mesmo na relação com a obra. Podemos dizer que com isso queremos evitar o problema da informação chegar antes mesmo da percepção e direcionar o olhar antes que a pessoa tenha tempo
para se perceber em relação à obra, para se afetar por algo provocado por ela, e de dar tempo de se perguntar o que esse algo pode ser. Pode ser que para alguns, ou para muitos, esse seja o momento em que a obra apareça, e que algo inesperado aconteça. E é claro que pode ser também que muito do próprio sujeito também apareça nesse momento. Em nossos estudos, ao longo da formação dos mediadores, sobre os conceitos do projeto educativo da 33ª, nós nos perguntamos sobre as possíveis relações entre atenção e afeto. E temos pensado sobre essas experiências com atenção como possibilidade de abertura de um certo trabalho sobre os afetos. De abertura para um trabalho de compreensão ou de elaboração dos afetos. Essas são nossas inspirações, é a maneira como a gente tem entendido a atenção. É claro que não significa que a gente espera que esses exercícios promovam um estado de atenção parecido com estados meditativos, por exemplo, e nem transformar em regras ou modelos os efeitos que a gente descreve na publicação ou a qualidade de atenção que eu acabei de citar, essas mencionadas pelo Cassiano. Enfim, são as nossas inspirações. Se há, por um lado, uma grande confiança no potencial da relação pública e obra, também reconhecemos, por outro lado, que nem sempre essa presença atenta, essa intensificação da percepção se dá espontaneamente. Prestar atenção nem sempre é fácil. Ao contrário, costuma ser algo muitas vezes exigente. Talvez esse seja um problema particular do nosso tempo. Precisamos criar estruturas que convidem à atenção. Assim como precisamos desenvolver cada vez mais estruturas para escuta, para trabalhos em colaboração, enfim. E daí surge o título do nosso texto, na publicação, o exercício da atenção, que supõe que a atenção requer uma certa disciplina. E também que a atenção pode ser desenvolvida na medida em que nos tornamos mais conscientes dela. Como estratégia de pesquisa, antes de formularmos as nossas propostas, nós experimentamos alguns protocolos de observação de obras. A experimentação nos levou a perceber alguns desafios. O que atrai ou não atrai a nossa atenção? De que modo observamos, ou seja, como a nossa atenção flutua ou repousa? Como escolhemos uma obra para olhar dentro de um conjunto de obras? Somos atraídos pelo que já conhecemos ou pela novidade? É possível prestar atenção a uma obra que nos desagrada? Como suspendemos os nossos julgamentos para de fato entrar em contato com a obra? E fomos tangenciando uma grande questão da 33ª, que são as afinidades afetivas. Como estabelecemos relações afetivas com as obras? E aqui entra em jogo a importância da própria estrutura do exercício, ou de propostas de atenção, que configuram um segundo conjunto de questões, que seria um campo mais metodológico, que eu só vou começar e depois vou passar para a Lívia, que vai continuar. Então, a estrutura que a gente encontrou é formada por 4 tempos. Um de encontrar a obra, em que a gente gostaria que as pessoas se dessem conta do tipo de critério que elas usam para eleger uma obra, e de alguma maneira que elas se desafiassem a encontrar obras a partir dos critérios sugeridos. Um outro que é dedicar a atenção, em que a gente propõe um alargamento do tempo da dedicação da atenção às obras, e a gente sugere também um caminho de investigação da obra. Um outro que é registrar a experiência. Nesse momento a gente espera que a gente sugere que as pessoas tenham um recurso do registro para elaborar a própria experiência, registrando algumas reflexões de diversas maneiras. E um último tempo, que é o tempo de compartilhar.
Esse também é um tempo muito importante em que as pessoas são convidadas a compartilhar a sua experiência sem julgamentos. O fundamental é que todos sejam ouvidos na sua experiência. Comparados às formas espontâneas de se observar as obras, os exercícios que a gente propõe nessa estrutura parecem, de alguma maneira, bastante rígidos, talvez, né? E propõem uma intervenção significativa na relação entre público e obra. No entanto, a nossa aposta é que essa rigidez contribui para libertar a nossa observação e a nossa interpretação, uma vez que nos desloca das escolhas que nos seriam habituais. Então, entrar em contato com uma obra sugerida pelo estímulo de uma carta, apresentada em uma carta que não seria escolhida naturalmente se a gente estivesse só sem seguir a proposta, né? Olhar para uma obra e pensar numa pergunta que a obra te faria, ou tentar escavá-la na imaginação, procurando por algo encoberto. Registrar a experiência, compartilhar essa experiência, escutar as outras pessoas, são ações que, se apresentam uma rigidez, a potência que a gente vê nessas ações é de abertura e não de engessamento. E é isso que a gente acredita que uma estrutura deve ter, né? Promover a abertura e não o contrário. Com isso eu passo para a Lívia, que vai continuar as questões. Bom, boa noite. Eu vou continuar de um ponto que é falar um pouco sobre a 33ª, né? Porque até agora, como vocês podem perceber, o material ele não fala da 33ª, e foi uma escolha deliberada, né? E logo a gente vai tentar entender por quê. Mas no contexto específico da 33ª, e talvez como uma questão comum a todas as exposições, nós somos convocados a ampliar a atenção de uma obra para um conjunto, porque uma exposição é um conjunto, e no caso da 33ª são múltiplos conjuntos, né? Porque a gente tem os 7 artistas curadores que criam como se fossem 7 exposições coletivas dentro de uma exposição. Então a gente é convidado a perceber relações, semelhanças, distâncias, contrastes, e a pensar nas obras na sua relação com esse espaço do pavilhão, assim como a construir propostas específicas para obras, por exemplo, audiovisuais, que a gente já fez os exercícios com elas, mas talvez elas exijam outras formas de se relacionar. Então, começo a falar, portanto, de alguns limites que a publicação tem. Ainda uma outra reflexão que cabe a gente colocar é sobre o lugar que a informação sobre as obras pode ter. E, nesse sentido, um certo contraste entre o que a gente tem como publicação educativa na 33ª e muitas das publicações que a antecederam aqui na Bienal, que traziam várias informações sobre a obra, sobre o artista e sobre o próprio projeto curatorial. Nós ainda estamos pensando sobre essas questões, né? Principalmente os mediadores que estão agora estudando, pesquisando e criando novas propostas de mediação a partir dessas provocações. O que a gente está procurando cuidar é que a informação ela não anteceda ou ela não ocupe o espaço da experiência. Então a gente gostaria de dar uma importância para a experiência. Será que é algum tipo de equilíbrio que a gente tem que buscar? A informação, então, não pode tomar o lugar da experiência, mas ela contribui para que essa experiência se aprofunde, ou inclusive para que seja possível prestar atenção a determinadas obras, em determinados contextos. São perguntas que a gente ainda está pensando. E quando a exposição traça uma narrativa entre obras? Uma outra situação que a publicação, que os exercícios que a gente propôs não alcançam, né? Porque eles são para a gente fazer um exercício em uma obra. Mas quando há uma narrativa entre obras, nos parece necessário que a mediação contribua para que o público tenha a oportunidade de reconhecer essas relações. E
E como seriam exercícios de atenção em cima dessas relações? Mais algumas perguntas. Em torno dessas questões, então, a nossa equipe de mediadores está se debruçando agora para produzir novas propostas. E isso também convida outros grupos em outras instituições a fazerem o mesmo. Entendemos que esses limites da publicação também são convites. Convites para pesquisar e experimentar, convites para ir além. Bom, sobre um outro limite, que foi a decisão de não apresentar reprodução de obras, é mais complexo de explicar, mas é importante porque é uma inovação, uma ruptura significativa na história das publicações. Tem alguns argumentos que sustentam essa decisão. Primeiro, uma certa fragilidade da reprodução fotográfica que altera a experiência que nós podemos ter com as obras que não são originalmente fotografias. Segundo, a mensagem que parecia que a gente enviava, ao dizer assim, que a Bienal chancela ou autoriza o que seria uma obra de arte. Quando nas ruas, nas escolas, ou quando nas próprias casas das pessoas, tem uma série de manifestações artísticas que elas podem reconhecer e prestar atenção a elas. Finalmente, nós apostamos que a ausência das obras mobilizaria uma questão fundamental dos estudos em arte, que é o que é arte. Outra decisão foi a de oferecer uma experiência para os professores, educadores e mediadores, como a Helena mencionou. Não é uma publicação que oferece exercícios diretamente para serem aplicados com os alunos, com os estudantes em contextos escolares ou extraescolares. Essa decisão ficou forte para nós conforme percebíamos como os exercícios de atenção que nós experimentávamos nos revolucionavam. Então a gente como que queria proporcionar essa mesma revolução para todo mundo. Por isso dizíamos que queríamos fazer uma publicação para a pessoa do professor, ou a pessoa do educador, ou a pessoa do mediador. Também foi uma aposta nas capacidades das pessoas e um reconhecimento das nossas próprias limitações. Como fazer uma publicação que desse conta de todas as situações com os públicos, com os diferentes públicos, né? Então, situações em grupos grandes, situações em grupos pequenos, com crianças, com adolescentes, com pessoas com deficiência, com grupos mistos, multietários, e também com diversas situações, escolares, extraescolares, em museus, em praças, nas ruas. Então, essa era uma questão permanente nossa. E uma coisa que foi mantida em relação às últimas experiências de produção do material foi a possibilidade de ter um laboratório ou workshop com profissionais, professores, educadores sociais, mediadores, equipes da Bienal, em que a gente pudesse experimentar o material e fazer uma espécie de leitura crítica e revisão coletiva dele, o que funciona, o que não funciona. E nesses laboratórios já tem alguns feedbacks, porque vários profissionais já utilizaram os materiais nos seus contextos e trouxeram para a gente feedback sobre isso. Então, a saída que buscamos foi oferecer uma experiência aos professores, educadores e mediadores e convidá-los depois a recriar esse exercício. Porque, afinal, são eles e elas que têm o conhecimento preciso das situações e dos públicos com quem atuam. Mas também sabemos que, em geral, as instituições não dispõem de muitos espaços e tempos para o trabalho coletivo, que sustentem facilmente a criação desses repertórios. Quer dizer, a gente teve uma condição aqui na Bienal que nem sempre é possível nas escolas. Assim, nós percebemos que as cartas podiam ser a estrutura, vou voltar aqui, esses 4 momentos, né? Eles podiam ser a estrutura para que os profissionais pudessem prototipar
exercícios de atenção, aproveitando a estrutura e substituindo as cartas. Depois que vocês abrirem aí e mexerem um pouco, vocês vão entender. Então, uma possibilidade de uso do material é adaptá-lo, mantendo a sua estrutura. E ampliando, então, maneiras de encontrar a obra, maneiras de dedicar atenção, maneiras de registrar a experiência e maneiras de compartilhar. Bom, finalmente eu queria lembrar que como a publicação destina-se às pessoas, ou seja, ela também pode ser usada diretamente pelos públicos durante a exposição. E nós queremos disponibilizar os exercícios da publicação em locais da exposição para que o público possa ali retirar, utilizar e devolver. Então essa também é uma segunda ruptura ou inovação com a história anterior, né? Não é um material que é exclusivamente para professores ou para o contexto escolar. Ele também funciona para os públicos. E aí, para já começar a encaminhar para o fim, a gente começa a pensar por que nos parece interessante pensar sobre esses temas agora, nesse contexto. E isso para a gente também afirmar que nosso objetivo não é desconstruir uma história, ao contrário, né? Essas inovações que nascem na 33ª, elas também são desenvolvimento das reflexões que vêm sendo feitas pela equipe do programa educativo desde a origem das primeiras publicações, né? E é interessante ouvir o Thiago porque a gente vai reconhecendo vários elementos dessa história, desde a 24ª já tem esses aspectos, elementos dessa continuidade. Então, bom, nos pareceu que no momento histórico em que nos encontramos, seria muito importante que nós convidássemos as pessoas a uma reflexão e a uma experiência que permitisse que elas entrassem em contato com seus próprios modos de prestar atenção, de se relacionar com o mundo, com seus próprios modos de compreender, ou numa palavra para pedagogos, metacognição, né? Compreender como compreendemos. Compreensão não é exclusivamente racional. Racionalizar não é o mesmo que compreender. Como diz o Cristiano Rezende, que é um outro convidado que esteve conosco e também tem a sua palestra disponível no YouTube da Bienal, ele diz assim: a razão acerta, mas não compreende. Compreender pressupõe uma elaboração afetiva, que toca a experiência, uma operação que envolve corpo e intelecto. Nós podemos compreender, nesse sentido que a gente está usando aqui, qualquer objeto, mas a arte é especialmente importante porque ela nos movimenta mais, porque nos convoca sempre a uma atividade de decifração ou de autodecifração, porque o seu significado é sempre indeterminado ou multidimensional. Então, a experiência estética tem uma função que ela revoluciona os nossos sentidos e a própria percepção. Isso não acontece porque o artista fez uma obra politizada, como a gente diz, mas porque a percepção é uma experiência que antecede e transcende o conhecimento racional, ou o conhecimento consciente, e antecede e transcende a própria separação entre subjetivo e objetivo. A gente como que se confunde ali. Assim, quando alguém se dispõe realmente a entrar em contato com a obra, como que se arrisca a deixar de ser quem é, para se aventurar na alteridade. Essa possibilidade de circular pela experiência do outro, seus afetos e modos de compreensão do mundo, nos parece, além de um problema importante em educação, e seja na educação formal ou nas instituições culturais ou de arte, é um problema central da vida democrática. Então, nesse sentido, é um tema que nos interessa muito. Da mesma forma, nos interessa pensar sobre as impossibilidades de circular na experiência do outro. Será que elas existem? Nós tivemos recentemente uma conversa muito importante com a psicanalista Maria Lúcia da Silva, que ainda não está no YouTube, mas logo vai estar.
e ela falou sobre o sofrimento psíquico relacionado ao racismo. Mas a gente também poderia estender um pouco o que ela disse em relação ao sofrimento associado ao machismo ou outras opressões estruturais. Então, fica essa pergunta, em que medida a gente consegue circular na experiência do outro, né? Mas, se a percepção é algo marcadamente afetivo e que sustenta num certo regime de sensibilidade, seria possível a gente afetar isso? Esse é o nosso problema, na verdade, né? A gente está pensando sobre ampliar nossas capacidades de dialogar com o outro, de circular na experiência do outro. E a gente está apostando que partilhar a nossa experiência sobre arte contribui para essa mudança, contribui para essa ampliação. Nossa aposta é que, se formos capazes de compreender essas operações que a atenção destaca dentro de nós, né, se nós estivermos atentos a essas transformações, nós temos condições de nos relacionarmos de maneira mais ética com o outro. E assim ampliar nossas capacidades de escutar e dialogar. Escutar e dialogar nos parece mais urgente do que nunca. Obrigada.